Questão 31, aparentemente é uma questão tão trabalhosa, tem tanta informação, tem uma tabela aqui de candidatos que se inscreveram no concurso da EPICAR e candidatos aprovados, dividido por regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e aqui tem um gráfico de pizza mostrando procedência, escola pública estadual, escola pública federal, escola pública municipal, escola privada. E aqui tem outra informação, motivação dos aprovados pela carreira. Por que você resolveu entrar para a EPICAR? Para ser piloto? Porque eu quis ser militar. Porque ali eu tenho estabilidade profissional. O ensino é muito bom. E aqui ele faz as perguntas, tá? Perguntinhas, 3 perguntinhas aqui do tipo falso e verdadeiro. Quem é falso, quem é verdadeiro. Pessoal, esse problema aqui usa um conceito matemático que vocês têm que conhecer, tá? Esse conceito se chama princípio das casas de pombo. O que tem a ver isso com pombo, gente? Olha só, isso aqui é um conceito muito importante da matemática, tá? O princípio das casas de pombo é o seguinte: você tem aqui umas casinhas de pombo, tá? Casinha de pombo, casinha de pombo. Eu vou fazer aqui 4 casinhas de pombo, tá? E aí você tem, eu tenho 4 casinhas de pombo. Aí eu pego 5 pombos. 5 pombos. E todos esses pombos vão entrar dentro dessas casas aí, tá? O princípio das casas de pombo diz o seguinte: existe pelo menos uma casa com mais de um pombo. Isso parece ser óbvio, né? Olha, se você fosse colocar um pombo em cada casa, você vai botar um pombo aqui, um pombo aqui, um pombo aqui, um pombo aqui, tá? Mas aí são 5 pombos. Como é que vai fazer? Vai ter que ter uma casa aí que tem 2 pombos. No mínimo, né? Pode ter 3 numa casa, 2, 4, até todos numa casa só. Mas o princípio das casas de pombo diz que se você tem N casas e N mais um pombos, então com certeza existe uma casa aqui onde tenha mais de um pombo, de 2 em diante, tá? Pelo menos. Então a gente tem que usar isso aqui, tem um monte de aplicações, tá? Nessa questão a gente vai ter que usar isso aqui. Olha só. Aqui nessa tabela ele colocou qual a porcentagem de candidatos separados por região, tá? Número de candidatos, e aqui a porcentagem. Por exemplo, 5,4% dos candidatos vieram da região norte, 74,8% vieram da região sudeste. Isso aqui é dos candidatos, e aí é a mesma coisa, só que considerando com os aprovados, tá? Por exemplo, entre os aprovados, 80% vieram da região sudeste. Então, vamos responder as perguntas dos problemas usando isso aqui, e eu vou ter que usar o princípio das casas de pombo. Afirmativa 1 aqui. Os candidatos da região sudeste, além do maior número na realização do concurso, também tiveram maior percentual entre os aprovados. Calma aí. Claro que está certo. Olha aqui. Os candidatos da região sudeste são esses aqui, ó. Candidatos são 74%. Realmente é o maior número. Eles também tiveram o maior número entre os aprovados. De acordo com a tabela, ele mostra aqui que os aprovados da região sudeste foram 80%. Então tá certo. O pessoal do sudeste, maior número de candidatos, maior número de aprovados. Então isso aí está certíssimo. Então essa afirmativa 1 é verdadeira. Que coisa boba, parece fácil, né? Ó, tanto é que aqui, ó, das 4 alternativas, 3 delas começam com verdadeiro. Então isso é verdadeiro mesmo. Essa segunda aí, vamos ver se continua fácil assim.
Dentre os aprovados que vieram da escola pública estadual, calma aí, escola pública estadual. Escola pública estadual, tá aqui, ó. 21% dos candidatos, isso é do... Ah, não, desculpe aí, isso aqui é dos aprovados. Cuidado que tem hora que ele fala dos candidatos, tem hora que ele fala dos aprovados, tá? Tanto é que essa tabela aqui, ela mostra as informações dos que realizaram concurso, quer dizer, os inscritos, né? E dos que foram aprovados. Então, são situações diferentes. Então, ele está falando o seguinte: dentre os aprovados que vieram da escola pública estadual, é possível não haver nenhum da região sudeste. Não, como pode, pô? Tem um monte de gente aí da região sudeste, mais de 80%. Calma aí. É besteira que esse cara tá falando. Olha só. Observe que 80% dos aprovados são da região sudeste. Como que ele fala que não pode não haver nenhum da região sudeste? Se você for por esse caminho, você vai errar a questão. Olha só. Quantos foram os aprovados que vieram da escola pública estadual? Quanto por cento? Escola pública estadual foram 21% dos aprovados. Tá. Dentre esses aprovados, quantos vieram da região sudeste? Ah, entre os aprovados, os que vieram da região sudeste foram 80%. E os que não vieram da região sudeste? Seria o contrário, né? 100% menos 80%, ou seja, a soma disso, com isso, todo mundo que não é do sudeste. Todo mundo que não é do sudeste, 20%. Então, vamos repetir a pergunta aqui. Dentre os aprovados que vieram de escola pública estadual, que eu já vi que isso dá 21%, ó, aprovados da escola pública estadual, são 21%. Se eu quiser saber o número de candidatos, eu teria que saber o número total de candidatos ou de aprovados. Tá, então dentro desses 21% aqui, é possível não haver nenhum da região sudeste. Nenhum da região sudeste. Quantos são da região, os que não são da região sudeste? Os que não são da região sudeste é 20%. Então, olha só a pergunta. Eu tenho 21% dos caras lá que passaram. A quantidade de pessoas. É possível que todos eles sejam de fora da Sudeste? E que seria um absurdo isso acontecendo, já que tem tanta gente do Sudeste, 20 são 80% são do Sudeste. Tá, mas será que por acaso esses 21% não são justamente aqueles que não são do Sudeste? Olha, não tem como. Pelo princípio das casas de pombo, você tem 21 caras para colocar dentro de 20 casas. Então isso é impossível acontecer. Ou seja, dentro daqueles 20%, vai ter, dentro daqueles 21%, vai ter que ter gente ali que é da Sudeste. Porque os que não são do Sudeste são só 20%. Você, para formar 21%, você vai ter que pegar caras que são do Sudeste para completar essa porcentagem aqui. Então é impossível. Claro que estatisticamente não vai acontecer isso. A distribuição vai ser igual. Mas é impossível você ter essa quantidade cabendo aqui dentro. Não cabe. Então, é possível não haver nenhum do Sudeste? Não tem como. Eles são 21% e os caras que não são Sudeste são só 20%. Então isso aqui não tem como acontecer. Isso aqui é falso. O item 3, você vai usar o mesmo princípio. Olha o que ele está falando. Dentre os aprovados que não foram motivados pelo ensino oferecido, calma aí, ensino oferecido. Olha aqui.
Motivação dos aprovados na carreira. Ensino oferecido, 12%. Então, 12% tiveram como motivação isso aqui, o ensino oferecido. E qual seria a negativa? Ou seja, todos os outros que não foram pelo ensino oferecido, que foram querendo ser piloto, ou querendo a carreira militar, ou querendo estabilidade profissional. É o complemento disso, 100% menos isso, são 88%. Então ele está falando aqui justamente desses 88%, ou seja, dentre os aprovados que não foram motivados pelo ensino oferecido, que são 88%, tá? Então dentro desses 88%, o que é que tem? É possível que só haja candidatos vindo da região sudeste. Calma aí. Candidatos vindos da região sudeste. Candidatos vindos da região sudeste. Olha aqui, os candidatos vindos da região sudeste foram 74,5%. Veja bem, presta atenção. Essa motivação, esses 88% aqui, é dos aprovados, certo? Então eu vou olhar para essa parte aqui dos aprovados, tá? Desses aprovados aqui, 80% são os caras que vieram da região sudeste. Legal. Entre os aprovados, 80% vieram da região sudeste, tá? Então, esses caras aqui que não foram motivados pelo ensino oferecido, que são 88%, é possível que todos esses caras aqui caibam dentro desses 80%? A mesma coisa, princípio das casas de pombo. Você quer colocar 88% num lugar que só cabe 80%. Não tem como. Isso aqui é impossível. Então, vamos ver o que ele está dizendo aqui. Dentre os aprovados que não foram motivados pelo ensino oferecido, que é isso aqui, é possível que todos eles vieram da região sudeste. Todo mundo está dentro aqui. Então isso aqui é impossível, não tem como acontecer por causa do princípio das casas de pombo, tá? Então isso daqui é uma afirmativa falsa. Então, verdadeiro, falso, falso. Eu tive que usar o princípio das casas de pombo nesses dois itens aqui, tá? Então, verdadeiro, falso, falso. Aqui, ó. Verdadeiro, falso, falso. Resposta correta, letra B de bravo.